Alô, alô, você é de casa? Muito bom dia, não é? Não? Boa tarde para você que está aí. Boa noite. Muito boa noite para você que está em casa. Meu nome é Sanai. Para quem está chegando agora no canal, esse canal fala sobre um pouco da vida, da rotina dos pais atípicos. Mas ele não está aqui exclusivamente para falar sobre as deficiências, mas sim sobre o emocional, o quanto é difícil toda essa trajetória, né, para a mãe, para um pai aceitar, divórcio, tudo então, isso. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque todas as sextas-feiras, às 7h17 da noite, a gente traz um vídeo novo. Às vezes não dá. Às vezes a gente tem algumas reprises, né? Porque a gente depende desse tempo da Vitória, enfim. Eu sou mãe da Vitória, que tem 9 anos, e ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral e autismo do nível 3 de suporte. Ainda estamos em investigação, mas é o que temos hoje. Hoje eu vou falar, a gente já falou bastante sobre ansiedade aqui, né? Alguns temas, algumas emoções que são muito comuns para, né, para mães e pais atípicos vivenciarem. Hoje eu vou falar de uma emoção, de um sentimento que também é muito válido falar, que é a melancolia. Fizeram um experimento com diferentes pessoas, tanto homens quanto mulheres, idades diferentes, querendo dizer que a sua segurança, a sua autoestima tem muito a ver com a linguagem corporal. Então eles faziam as pessoas ficarem em diferentes posições, em alguns determinados minutos, para ver o quanto isso iria mudar, reagindo na pessoa, e o quanto isso afeta o estado de confiança, né? Então, por exemplo, numa situação em que você está sentado na cadeira, joga os pés para cima, e tá assim numa posição relaxada, de como se você estivesse no controle, e você fica assim por alguns minutos. E eles constataram que após essa experiência, realmente mexe com a gente e a gente se sente mais autoconfiante, ou também o contrário. As pessoas que ficaram em posição, né, se sentindo inferior, cansadas, fechadas para o mundo, também se abalaram depois desse experimento. Melancolia para a psicanálise, ela tem um significado é uma forma de loucura, é uma tristeza profunda, é um estado depressivo, capaz até de levar a pessoa a cometer o suicídio. Por manifestação de medo, desânimo, qualquer que seja os sentimentos. E é muito comum para nós, mães atípicas, principalmente das deficiências intelectuais, né, que mexem com a cabecinha, que tira a gente um pouco ali de repente a gente não tem controle de mais nada. Acaba que a gente fica tão reclusa, passa por tanta coisa, preconceito, e com isso, com esse desânimo que gera melancolia, que gera essa tristeza profunda, diária, também pode aparecer a perda do desejo de fala, você perde o desejo de falar com as pessoas, de tentar explicar, ou só se comunicar mesmo de alguma forma, e também vem o desejo de morte. Eu vou contar um relato de uma mãe, claro, né, que não vai ser exposto um nome, nenhuma identidade dessa mãe, mas que foi muito triste, e triste é saber que é a realidade de muitas mães e famílias Brasil afora, mundo afora. E ela me contava que todos os dias ela ficava pensando em como ela iria morrer, como ela iria fazer isso, de que forma, será que eu pego um carro e me jogo em algum lugar? Será que eu pego a minha moto e me jogo? E aí ela tinha medo, mas e se de repente eu voltar pior, eu não morrer e voltar com sequelas, né? Coisas muito piores. Mas aí também vinha a cabeça, como é que eu vou fazer algo dessa forma, né? Desse tamanho, e deixar o meu filho sozinho depois, um filho que não é independente, que precisa da mãe, né? Dos cuidados ainda, que muitas vezes, no caso da Vitória, não sabe se trocar sozinha, escovar os dentes, tomar banho, é muito dependente ainda. Ela falou, como que eu vou deixar o meu filho se eu partir, se eu realmente conseguir o que eu quero? E aí ela começou a criar desejos de que ela teria que levar o filho junto com ela. É óbvio que
de forma alguma esse desejo interfere no sentimento, no amor que essa mãe sente pelo filho. Mas é aquela coisa de eu não posso deixar meu filho sozinho, mas eu também não aguento mais. Então ela começou a ver formas de levar o filho dela sozinha, mas aí vinha mais angústia, mais sentimentos melancólicos, porque e se não der certo? E se ele for e eu ficar, eu não vou conseguir conviver com essa dor? E assim se passaram meses e meses até que ela conseguiu sair desse estado depressivo. Claro, ela ainda tem muitas dificuldades hoje, mas ela já consegue levar de uma forma mais leve, um pouco melhor, embora ainda não consegue a socialização, né? O filho dela também tem um autismo no nível 3, então nós sabemos que é bem difícil. A melancolia está muito ligada ao estado de luto também. E alguns vídeos atrás eu falei sobre o luto, porque uma mãe atípica, um pai, a família, quando recebe a notícia de que o filho, né, de alguma forma especial, tem alguma deficiência, alguma limitação, a gente passa pelo luto até se acostumar, porque ter um filho já é difícil, não vem com bula explicativa. Ter um filho que tenha algumas demandas diferentes de outros é muito mais difícil. Então a gente fica meio perdido. E o luto nada mais é que uma perda. E é como se a gente perdesse aquele ideal de filho perfeito, aquele filho que a gente imagina fazendo várias coisas, vários passeios, e de repente a gente perde tudo isso e se vê perdida completamente. A gente acaba perdendo os prazeres da vida, perde a vida social, e isso interfere muito no estado mental, né? Você deve saber entender do que eu estou falando. E acaba que esses prazeres são deslocados para outro fim, para outro meio. Um meio que talvez a gente não queira. E não é porque não amamos nosso filho, ou porque não queremos exatamente fazer o que é preciso, a demanda que ele impõe. Mas é preciso equilíbrio, né? Na vida todo mundo precisa desse equilíbrio, a gente precisa também ter um lazer, ter um hobby, ou ter um tempo pra gente, cada um tem suas necessidades, sua forma de encarar o mundo, ou de extravasar um pouco, né? Esse estresse, esse peso. Então, ao primeiro sinal, mãe ou pais que vivem isso, que presenciam isso, que estão com as mães, né, com os filhos, ao primeiro sinal, não deixe de procurar ajuda. Eu sei que é muito difícil, porque eu mesma, até os 8 anos, não tinha ajuda familiar, porque a gente morava longe, eu não tinha amigos, não tinha conhecidos, as amizades que eu tinha eu acabei perdendo. E a gente não tem tempo. A Vitória tentou ir várias vezes para a creche, não deu certo, então ela ficava 24 horas com a gente em casa. E aí tem a questão financeira também, né? Eu parei de trabalhar, meu marido também teve lá as suas dificuldades, mas não deixe de procurar ajuda. Procura aí, se você mora em uma cidade grande, que tem faculdades, né? Os estudantes, se você mora em uma cidade menor, que não tem acesso, procura nas igrejas, que as igrejas também oferecem, independente das religiões e das crenças. E, claro, ora todos os dias. Mesmo aquele dia que você não está muito afim, não está muito disposto, está cansado, ora e pede para ele dar vontade. Olha, Senhor, desculpa, eu não tenho estado legal, não tenho estado bem, mas me ajuda. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Procurar ajuda é um momento em que nós estamos vulneráveis, talvez, mas quem não tem esse momento? Não existe uma pessoa que não tenha. Procurar ajuda é sinal de força, que você admite que está precisando. Então, não esquece de procurar um terapeuta, se for o caso, dependendo de como você já tiver esses pensamentos, já não estão muito comuns, fora, vai além do normal um pouco, procure um psiquiatra. Se precisar de uma intervenção medicamentosa por um tempo, mas vai atrás da sua saúde, mãe. Não esquece. A gente está sempre falando disso nesse canal, porque é muito importante, principalmente para você, mãe, que não tem apoio. Não tem apoio familiar, não tem apoio de amigos, ou não tem ajuda financeira, faz tudo sozinha, ou o pai trabalha fora o dia inteiro.
A gente acaba ficando numa sobrecarga que quando a gente menos espera se dar conta, já foi. A gente acha que tá forte, não, eu aguento, eu aguento. E aí, de repente, a queda é assim, de uma vez. Eu falo porque eu já passei por isso. E tô tentando me erguer ainda. Então, para você que já conhece o canal, que sabe do que se trata, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com conhecidos, com quem você acha que pode ser útil. E até sexta-feira que vem. Bom final de semana para vocês.